E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, onde a gente entrevista personalidades do Grêmio e do Inter. E após receber aí um monte de gente, não foram poucas as pessoas que me contaram histórias do senhor, que é o nosso convidado de hoje, Cláudio Duarte, tudo certo? Boa tarde, tudo certo, tudo em paz. Fiquei muito contente com o teu convite, até porque os amigos falam de uma forma muito positiva dessa tua participação. Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, estou à tua disposição, meu querido. Cláudio, muito obrigado. Um dos convidados que falou de ti foi o Beretta, que vocês começaram juntos no Inter, né? Ele é lateral também. Como é que foi teu início do Inter? Tu sempre quis ser jogador de futebol? Tu sabe que poucas vezes eu falei sobre esse assunto. Já falei, mas foram muito poucas vezes. Eu sou natural de Charqueadas, que na época era município de São Jerônimo. Eu jogava futebol de salão, futebol de campo para mim não era nada fixo, era eventual, né? E eu disputava os campeonatos desde a idade de 13 e 14 anos. Quando, num final de semana, em 1968, eu estava em casa um domingo e o pessoal foi lá para me convidar, para me pedir, para ir jogar futebol de campo, porque eles estavam com alguns problemas, estavam sem alguns jogadores. E eu tinha disputado um torneio de futsal na noite anterior, no sábado. E eu, mesmo cansado, eu fui para colaborar com os amigos. E, felizmente para mim, naquele dia estava visitando um filho seu, um senhor que era vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol e era sócio e conselheiro do Internacional. E ele ficou assistindo o jogo e, quando terminou, ele me convidou a vir fazer teste no Internacional, o que causou uma grande surpresa para aqueles que estavam por perto, porque eu era do salão, eu não era do campo. E aí alguns até disseram, olha, os melhores de campo que a gente tem aqui são aqueles outros lá, né? Esse aí quase que joga uma vez que outra. E ele disse, não, mas eu quero ele. Gostei dele. Eu tinha, na época, 17 anos já, cara. Eu já trabalhava, eu já tinha os meus compromissos na família. E acabei vindo para fazer teste por uma semana, em agosto de 68. Cheguei no Internacional, porque quando eu jogava campo, eu era centro-médio na época, hoje chama-se volante de contenção, né? Eu era um centro-médio. E eu cheguei para os testes num ano em que o juvenil, chamado na época do Internacional, era de uma capacidade impressionante. Só para que tu tenha, mais ou menos, era Carpegiani, Escurinho, Jangada, Rubens, Mosquito, Flávio, Edson Scott, Luiz Carlos, Celso. Era um timaço. Berg, que era um craque, né? E eu acabei passando aquela de segunda a sexta-feira e em observação fazendo teste. Eu não vim em época de peneira, isso foi uma grande vantagem minha. Porque quando tu vai fazer teste nas peneiras, é muita gente, é muito difícil deles fazerem as observações necessárias. Mas eu não, eu vim para treinar com o time principal da equipe. E treinando contra eles, eu fui aprovado. E acabei ficando na equipe juvenil do Internacional. E naquele período de agosto a dezembro, tu pode ter certeza que eu fui reserva do Paulo César Carpegiani, porque esse era craque, esse era gênio. Esse, na minha ótica, é o maior jogador da história do Internacional. Eu não digo que seja o que mais conquistou títulos, mas o mais capacitado que eu vi até hoje. Dos que eu observei, dos que eu convivi, dos que eu fui treinador, dos que eu assisto jogos na história do Internacional, o jogador mais completo, na minha opinião, apenas isso,
chama-se Paulo César Carpegiani. E é claro que eu, com esse tamanhão todo, tá? Vindo do interior, muito mais marcador do que jogador, eu seria reserva dele. E isso persistiu por quase 90 dias. Numa excursão de final de ano, isso acontecia muito naquela época, o juvenil saía para viajar 15 dias, 20 dias jogando na cidade de Santo Cristo, lá perto da região de São Borja, num jogo numa terça-feira à noite. O seu Abílio dos Reis, que era o nosso treinador na época, aquela figura maravilhosa que a gente tem saudades até hoje, ele estava testando um novo lateral, porque o Reginaldo, que era o lateral titular, tinha sido emprestado para o Esportivo de Bento porque tinha estourado a idade. E ele já tinha testado em vários jogos, vários jogadores. E naquele dia, eu estava no banco, como sempre, sentado, e ele, com 15 minutos, 20 do segundo tempo, o jogo estava 0-0. E ele estava uma fúria. Furioso era ele quando isso acontecia, até porque o time era muito capacitado. E todos usando como lateral. E ele disse para o massagista, que era o outro saudoso, Edi Marques da Cruz, ele disse: Edi, eu preciso de um lateral, esse aí não está dando conta. Aí eu ouvi, levantei-o do banco e disse para ele: bota eu lá, seu amigo. E ele disse: mas tu é centro-médio? Eu disse: não, mas de centro-médio eu vou ser reserva do Cabeça na vida inteira. Então, deixa eu lá, deixa eu ir. Como eu era centro-médio, eu saía muito para o jogo, né? Mais do que deles na época. E eu entrei nos cruzamentos, dois gols. E acabamos ganhando por 3-0. Quando acabou, ele me chamou e disse: tu quer continuar treinando? Ele: a única chance na vida que eu tenho é continuar treinando aí. Porque se é para sair da onde eu jogava todo dia, chegar aqui e ser o reserva, né? E com o que o cara que é o titular joga, é claro que eu não vou superá-lo nunca, né? E ele me permitiu isso, eu acabei o ano treinando como lateral, aprendendo os macetes da posição, da função, e em 69 eu fui o titular o ano inteiro como lateral direito, fazendo 18 anos. Quando acabou 69, com o Inter campeão gaúcho, naquela retomada sob o comando do seu Daltro, da época, ele tinha que subir. Dos 11 titulares do juvenil, 9 estouravam a idade. Só 2 não estouravam, que era eu, Cláudio, e o ponteiro direito, Jangada, que posteriormente jogou no Inter alguns jogos, depois foi emprestado para o interior, depois foi emprestado para outros clubes e acabou a sua carreira jogando em Recife, naqueles clubes daquela capital, e mora lá até hoje, está vivo e com saúde, graças a Deus. E o seu Daltro pegou e disse: pô, vai ser o maior crime eu subir 9 e deixar 2, porque eu e ele tínhamos 17 anos, os outros já tinham estourado. E essa situação que ele achou que ia consertar foi a dádiva que eu tive, porque eu subi com o Jangada sendo um dos 2 mais novos que haviam subido, e eu fui o primeiro a jogar no time profissional, porque as situações, na época, era o Edson Madureira e o Laurício, que foram professores que me ajudaram, que me ensinaram, né? Naquela época a gente tinha isso de muita parceria, né? De um querer ajudar o outro, né? E eles me ajudando, eu acabei participando da equipe principal. E aí, como em 69, só um detalhe, em 69, eu já no juvenil, eu fui convidado pelo treinador da equipe principal a fazer parte de uma concentração para um jogo do Campeonato Gaúcho de 69.
E eu fiz parte da súmula. E a regra do futebol, a lei, diz que quem participou de um também é considerado campeão. Então, eu tenho no meu currículo que eu fui campeão juvenil em 69, mas também fui campeão profissional aos 18 anos, e depois de 70 até 76, né? Fechando os 8 títulos do Estado e o de bicampeão brasileiro, né? Então, essa é mais ou menos a história. Eu joguei até 77, mas já no 77, para mim, já estava muito difícil, né? Porque eu tinha machucado o joelho em 76, eu tinha tido uma lesão que tem o nome difícil, uma barbaridade, né? Era uma osteocondrite dissecante do côndilo interno do fêmur. Ou seja, quebrei a cartilagem do joelho num lance que eu acho que foi, é só achômetro, que eu acho que foi em Caxias, contra o Caxias, numa dividida. Mas só achar, porque eu nunca tive lesão, daqui um pouco apareceu a dor, e a dor foi se transformando em algo insuportável. Eu fiz a cirurgia em 76, né? Depois o meu joelho piorou, né? Eu voltei, tentei, inchava, e na época eu já era o capitão do Internacional, e eu tentei, não deu, fui para uma segunda cirurgia, e depois de uma segunda cirurgia, o Departamento Médico do Internacional deu um documento para a direção do Esporte Clube Internacional na época, dizendo que eu estava inutilizado para o futebol, em 77. Aí eu terminei o ano, ainda tendo um segmento de contrato com o Internacional a ser cumprido, mas já taxado de estar fora, não joga mais, está quebrado, está inutilizado. E final de 77, eu tentei fazer um acordo com o Internacional para que ele me liberasse, para que eu tentasse outras formas, eu ia jogar no interior, porque no Inter eu fui impedido, porque esse problema foi taxado como insuperável. E eu tentei, e o presidente da época, o também outro saudoso, Frederico Arnaldo Balvé, ele disse, não, machucou aqui, no teu contrato, curar o joelho. E eu fiquei ali como treinador com a nova direção, que aí era o doutor Marcelo Feijó, tio do atual presidente do Internacional, que encerra o seu mandato amanhã, e como vice-presidente, doutor Gilberto de Leão Medeiros, pai do presidente do Internacional hoje. E eles assumiram o Internacional e eu ainda ali. E eu fiquei naquela de tentar uma recuperação, fazendo fisioterapia, treinamentos especiais, mas, ao mesmo tempo, eu convivendo no vestiário da equipe que eu jogava junto, que eu era o capitão no ano anterior, que eu era o presidente da Caixinha, e o Beretta, ele lembra dessa situação toda, né? Os outros todos lembram, porque a gente ia... E eu era ainda, fora isso, eu ainda era o presidente da Associação dos Atletas de Futebol do Rio Grande do Sul, que posteriormente virou o primeiro sindicato brasileiro de atletas profissionais, do qual eu sou presidente fundador, né? E, entre aspas, considerado pelos amigos presidente de honra, né? Mas a coisa seguiu e no dia 15 de março, 3, 4 dias antes, acho que foi dia 11 ou 12, houve um problema e o presidente e o vice-presidente daquela época, já citados, eles me pediram para eu ficar de treinador do time durante uma semana. Que eles tinham tirado o treinador, que era o Carlos Gainetti, e estavam contratando um treinador que estava num clube no Nordeste, numa super decisão de campeonato, e que ele, em uma semana, ele estaria apto a vir para o Nacional. E era a estreia do Campeonato Brasileiro daquele ano, num jogo contra o Maringá, lá no Paraná. E nós fomos lá, ganhamos, e ganhamos o segundo jogo e o terceiro jogo. E aí o presidente me chamou e disse, olha, deu um probleminha lá, vai ter que ter mais um jogo, então é mais uma semana. Eu acabei ficando mais uma semana, mais 3 jogos, ganhamos os 3 jogos. E o presidente me disse, olha, agora ficou ruim eu te tirar pelo seguinte,
tu jogou 6 jogos, ganhou 6. Se eu te tiro, o torcedor me pega. Então, vamos esperar. Ele está contratado lá, tá? Mas vamos esperar uns dias, porque tu vai perder um jogo logo aqui, né? Tu perde, eu te tiro. Eu falei, não, me tira que eu quero ser jogador ainda. Era o que eu ainda estava tentando. E o resultado é que a derrota só aconteceu 4 meses depois. Então, eu acabei começando a minha carreira como treinador, né, por situações inesperadas. Né? Eu não queria ser, a situação pediu que eu fosse pela suposta liderança que eu tinha nos órgãos internos do Internacional. Os resultados aconteceram de uma forma surpreendente. Naquele ano, o Internacional foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Tá? E no final do ano, fomos campeões gaúchos, tá? Em 78. Tá? Aí a gente vai tentar lembrar que o Internacional tinha perdido o 77, era o ano do Enia, que era para configurar 9 campeonatos consecutivos, né? E o Grêmio estava tentando, na época, com o Tele Santana e com o timaço de André Catimba, Iura, Éder, Tadeu Ritt, era um timaço. E aí nós conseguimos, com muito esforço, com muita dedicação e com muita parceria. Né? Eu sempre disse, em todas as palestras que sou convidado, eu sempre digo que o futebol ele é um jogo que ele não é coletivo, ele é um jogo associativo. Porque é uma associação de características e comportamentos que fazem tu ter um time forte ou não. E naquela época a gente tinha um time com 3, 4 jogadores conhecidos e respeitados, e os outros todos colocados e fomos 3º no Brasileiro em 78 e campeão gaúcho. Né? Foi uma época muito positiva, sendo que essa turma toda serviu de base para o 79. 79, quando o Internacional ganhou o Campeonato Brasileiro invicto, tá? Com um time que jogava quase que por música sob o comando do inesquecível Enio Andrade. Eu sempre digo que também desse título eu fiz parte, mesmo que eu não fosse o treinador, porque eu, quando deixei de ser treinador na metade, mais ou menos junho de 79, né? Eu tinha sido técnico já 78 até junho de 79, eu passei a ser o supervisor técnico então, o seu Enio. Então, eu posso dizer que também fui campeão em 79, tá? Trabalhando como funcionário do Internacional. Como funcionário, acho que eu trabalhei 2 vezes, uma como supervisor técnico e a de 2003, né? Naquela situação do pós-Paysandu, tá? Eu acabei não querendo continuar como treinador, eu tinha dito, se não deixar cair, eu deixado cair como quem tinha salvado, né? Mas depois, em 2016, aconteceu aquela tragédia toda aí, que foi uma coisa que judiou de muita gente. Tá? Então, a situação mais ou menos é essa. Eu procurei te fazer uma pequena explanação aí do que foi a carreira, até eu resolver que não queria mais ser treinador, né? E aí os caras conseguiram. Olha como esse povo é criativo, né, cara? Esse povo é criativo. Eles conseguiram fazer. Eu, que era jogador, treinador, virei treinador e depois eles me fizeram comentarista de futebol. Eu digo para eles sempre, é o único gago que vocês botaram e virou treinador e comentarista. Tu já viu disso, não? Eu lhe Pode conheci, rir, não é problema. eu lhe conheci, eu tenho 25 anos, eu lhe conheci como comentarista da TV Guaíba. E daí o meu pai que contou as histórias suas pro conheci. É que tu já conheceu nessa nova fase, né? Sim. Mas eu te dei que, quando eu resolvi que eu não queria mais ser o treinador, o pessoal me convidou, aí eu fiz RBS, Guaíba, Bandeirantes já participei, da Record, que era o Guaíba, né?
Eu já participei de Sport TV, Premiere, né? Eu não sei da onde que eles tiraram para me convidar, mas me convidavam. E eu ia lá e mentia de um jeito bem, bem direitinho, não é verdade? E, Cláudio, como é que tu te sente olhando para trás e vendo... Tu é um treinador mais novo da história do Inter. Eu entrevistei o Benítez, o Bagatini, o pessoal confiava em ti para ser treinador, mesmo tão novo. Como é que é para ti ser treinador e ter que começar a cobrar dos caras que tu era colega deles até pouco tempo atrás? Cara, cara, foi uma situação, para mim, ela foi estranha e muito difícil, porque eu era o que defendia os jogadores, sendo presidente da Caixinha, presidente da associação, presidente do Scato, como capitão do time, que eu sempre fui o segundo, era o Figueroa primeiro, eu o segundo. Tá? Quando o Figueroa saiu, eu passei a ser o primeiro capitão. E quem ia para as reuniões com a direção para discutir as coisas era eu. E daqui um pouco eu me vi naquela situação de ter que escalar ou não escalar os meus próprios colegas e os meus próprios amigos. Né? E eles tiveram a compreensão, né? Porque eu fui, de uma forma direta e objetiva, conversar com eles pela primeira vez. Eu disse, olha, o presidente pediu para eu ficar uma semana aqui, sendo o treinador. Tá? Se vocês concordarem, eu aceito. Por quê? Porque eu vou mudar o comportamento. Em vez de ser o comandado, eu vou ser o comandante. E em sendo o comandante, vocês me conhecem, sabem o meu temperamento, a minha personalidade, tá? Eu vou mandar. Tá? A minha forma de mandar é que vai ser diferente dos treinadores. Porque tem treinador que é mandante, mas não sabe como mandar, não sabe ser chefe, não sabe ser líder, né? Tem várias nomenclaturas para essa situação toda. E eu disse para eles, olha, você, como eu sempre fui, tá? Eu tenho convicção, tá? Eu tenho as minhas coisas. A primeira delas, vamos nos reunir todo dia depois do jogo para falar do jogo que passou e já projetar o próximo jogo. Imagina, eu tinha liberdade deles todos. Eu nunca neguei, tá? A palavra para jogador nenhum na era toda corredor, foi mais do que 40 anos, mas nunca perdi o comando, porque eu sempre soube, eu sempre fui de cobrar muito, mas uma cobrança respeitosa. Eu sei que a ideia que todo mundo tem, pela imagem que foi criada minha como treinador, é que eu era o cara que era brabo, que eu chegava, chutava a porta, chutava os balde tudo, que eu enfiava o dedo na cara dos caras. Não é verdade. Tá? Eu tinha uma posição correta, firme, decente, honesta com eles, e sincera. Se eu tivesse que dizer que o cara não jogou nada, eu dizia, de uma forma que ele não se ofendesse. Se eu tivesse que dizer para ele, tu não vai jogar porque o teu colega merece uma oportunidade pela tua pouca produção. E eles se obrigavam, de alguma forma, a respeitar isso. Né? Então, foi muito positivo. Eu acho que os jogadores todos daquela época me ajudaram, porque eles entenderam a necessidade. Mas, com o tempo, a gente vai se distanciando pouco a pouco, né? Porque tu acaba tendo vícios de ex-jogador. Isso aí dura um tempo, não adianta nada. E eu tinha. Eu era o treinador e eu vivia brigando pelas coisas deles. Porque eu ainda era o presidente do sindicato. Eu ainda era presidente da Caixinha. Então, tinha algumas situações não tão conflitantes, mas de difícil solução, que com o tempo a gente vai perdendo. Eu fui perdendo as manias de jogador e passei a ter mania de treinador. É que nem o cara, quando é solteiro é mania de solteiro, casou é mania de casado. É mais ou menos isso. E, Claudio, quando tu, com 26 anos, tem a tua lesão, tu assume o treinador ali, mas tu ainda tinha vontade de voltar a jogar. Quando é que cai a ficha que não ia dar mais para tu jogar?
Bom, na real, a ficha deveria ter caído quando o Departamento Médico do Internacional fez um documento, mandou uma cópia para a direção do Internacional e outra cópia para a direção da CBD, que era a CBF da época, porque eu estava convocado, eu estava na lista de convocação da seleção. E eles mandaram para lá dizendo que eu estava inutilizado e eu fui desconvocado sem ser convocado. Tá? Mas era sabido por todo mundo, a CBF já tinha comunicado, através do capitão Cláudio Coutinho, tá? De que eu estava convocado para a final do ano para fazer parte dos treinamentos para a Copa de 78. Só que a ficha, para mim, ela não caiu, mas ela deveria ter caído em seguida. Tá? Ela caiu quando eu comecei a ver, porque eu, como treinador, eu achei que eu ia ficar poucos dias. Vai ter mais uma semana, vai ter mais 10 dias, 15 dias, e termina e eu vou voltar. Quando dava os treinamentos, e os guris da antiga Lembro, eu treinava junto, cara. Eu treinava no time reserva para complicar os caras. Porque eu era o que dizia, eu quero que vocês treinem assim, assim, assim. Eu sabia como é que eles vinham. Pegava o time reserva para complicar eles. E muitas vezes eu era o 12º do time reserva, 12 contra 11, que era para sacanear mesmo, que era para judiar deles, para eles sentirem a dificuldade que iriam sentir no jogo. Tá? Isso eu fiz muito, até que um dia o meu joelho começou a... Ele inchava, só que daí o pouquinho começou a inchar, a doer, e eu ter que fazer aquelas punções, aquela situação toda que era um trauma, enfiar uma agulha que era um cano no teu joelho para tirar 200, 300 ml de líquido sinovial com sangue. E aí eu comecei a ver, assim, o que eu estou fazendo? Né? Eu acho que o meu inconsciente estava trabalhando e lutando, porque lá no fundo eu ainda queria ser jogador. Eu só virei treinador mesmo, que eu acreditei que agora, assim, depois de 4, 5 meses, que aí eu disse, bom, agora é o seguinte, não dá mais para jogar e sou treinador. E, Claudião, tu é um cara que eu já entrevistei gente de todas as épocas, desde os anos 70, 69, no teu caso, década de 60, até agora, mais recente. E todo jogador tem história de bastidor para contar, história de vestiário. Ontem eu entrevistei o Bagatinho, ele contou quando o Mário Sérgio pegou o sutiã de uma funcionária do Inter e botou dentro do suco, que o Falcão foi puxar com uma concha e veio o sutiã da funcionária. Eu queria saber, tem alguma história que tu te lembra daquela época do Inter ali que tu possa contar, que não vai prejudicar os amigos? Cara, tu sabe que história sempre tem. História sempre tem, porque na época os clubes todos concentravam no próprio estádio. Então tu levantava, tomava café na concentração, descia para o vestiário, treinava, sobe, almoça, dá uma dormidinha até as 3 da tarde, 3h30, 4 horas, treina de novo. Muitas vezes a gente jantava no clube e os casados iam para casa e os solteiros ficavam de louco, todo mundo junto, preso numa concentração. Vai acontecer. Tínhamos uma turma, o Internacional naquela época, eu até sempre digo que é uma coisa que é bom dizer, todos se davam com todos, mas não conviviam com todos. Nós éramos divididos em turmas. Nós tínhamos de 4 a 5 jogadores com lideranças escancaradas. Então, cada um tinha o seu grupo. Quando a gente precisava definir alguma situação de reivindicação, quem reunia eram os líderes. Os líderes se reuniam, decidiam e comunicavam ao treinador, a quem interessar possa, aos dirigentes, o que nós queríamos e da forma como nós queríamos. Quando a solução vinha, a gente ia lá e reunia os nossos grupos, cada um reunia o seu grupo e os convencia de que aquilo era o certo. Tá? E nós brigávamos por tudo sempre. A gente dizia, olha, futebol não tem recuperação. O que tu perde hoje, tu nunca mais ganha. Tá? Deixar de ganhar um prêmio, na época chamava bicho, era o prêmio por vitória.
né? Porque o salário daquela época era muito pequeno. A gente fazia a feira. A feira, para quem não sabe, era o supermercado da época. Não tinha super, tinha feira. E a gente levava comida para casa com o dinheiro do bicho, da vitória do jogo, para ir na feira comprar as coisas para ter em casa. Todos faziam a mesma coisa. Então, nós nos cobrávamos muito de que não tem bicho recuperado, bicho perdido, tu nunca mais vê. Né? E aí a gente tinha várias histórias, mas eu sinceramente, assim, para contar histórias, né, mais alegres, eu ainda acho que os boleiros, esses que tu conversa, eles é que têm aquelas historinhas, porque eu, na minha fase áurea, de 26 anos, achando que eu ia ser lateral da seleção, que eu ia ser conhecido, que eu ia ficar famoso, que eu ia ter um bom salário, quando isso aí caiu por terra, né, eu passei a ter, aí modificando a cada dia o comportamento, né? Então, eu não podia ser o sacana que eu era antes. Eu não podia ser o cara das armadilhas, de chavear quarto, de dar banho em quem estava dormindo. Né? Não, eu era o que não podia mais dar o mau exemplo. Claro que eu achava uma maravilha eles continuarem fazendo aquilo tudo. Mas eu, infelizmente, não pude mais, cara. E, Claudião, tu também teve a oportunidade de treinar o Grêmio, tu ganha a Copa em bons momentos, como, por exemplo, a Copa do Brasil, tu ganha pelo Grêmio, depois vem num momento ruim, que é quando o Grêmio está naquela crise e cai para a segunda divisão. Mas, assim, tu é um cara identificado com o Inter. Quando chega a proposta do Grêmio, como é que é para ti, assim, passou pela tua cabeça daqui a pouco não aceitar? Como é que foi a aceitação da torcida na época, quando tu aceita ir pro Grêmio pela primeira vez? Todas as que tu citaste, todos os que foram contra, todos os que vaiaram, xingaram, os que aplaudiram, os que comemoraram os títulos, né, que foi título estadual, título da Copa do Brasil. Né? Eu acho que tudo foi muito positivo, pelo que eu tenho hoje. Né? Hoje eu tenho a liberdade de dizer que eu não torço para mais ninguém. Né? Eu trabalhei como profissional nos 2 maiores clubes do estado do Rio Grande do Sul e, quem sabe, do país. Eu tive o reconhecimento pelo meu trabalho, pela minha dedicação, pelo meu esforço, pela seriedade com que eu trabalhei sempre, tá? Das 2 grandes instituições. Hoje eu vou no Estádio Olímpico, o pessoal me recebe, eu entro, eu vejo o jogo, sou tratado com um carinho. Eu vou no Internacional, ainda tem gente antiga, é a mesma coisa. Eu entro, saio, nunca me incomodei com nenhum dos 2 lados, né? Porque eu levo muito na resposta pronta. Né? Se eu vou no estádio do Internacional, e aí um colorado lá, a hora que eu estou chegando, ele diz, tu é isso ou aquilo, porque tu trabalhou no Grêmio, bababá. Eu digo, tá bom, então pega as faixas que eu te dei e bota no lixo. Incendeia as faixas que eu te dei, que é um monte. Aí, quando eu vou lá no Azul, e sempre tem algum abobado, sempre tem, né? Para dar... Ô, Claudião, o que tu é aqui? Tu é colorado? Eu disse, só nos anos em que precisou. Nos outros, eu vesti a tua camisa e te dei taça e faixa. Então, não reclama. E aí eu levo na boa, sabe? O fato de ser reconhecido e respeitado, para mim, é importantíssimo. Porque tudo que eu fiz, seja no Inter ou no Grêmio, tá? Eu sempre digo, eu fiz com o sentimento de quem queria trabalhar para sustentar a família. Para sustentar a família, cara. Eu não trabalhei de graça. O Inter me pagou para eu ir lá jogar e me pagou para eu ser treinador. O Grêmio fez a mesma coisa, me pagou para eu ser treinador. Então, como é que eu não vou querer bem instituições que me deram trabalho para poder criar minha família e sustentar os meus filhos? Hoje, uma filha com 42 anos, um filho com 39, com a vida resolvida, cada um tendo o seu trabalho, a sua profissão, 3 netos, né? O que eu vou dizer, cara? Eu vou dizer, não, mas um dia lá que me chamou disso ou daquilo, que me chamou de burro, né? Que é o mais leve que eles
passamos, né? Faz parte, né? Não foi de graça. Tanto que, há um tempo atrás, eu fui perguntado, na gravação de vídeo para uma grande festa, né? O cara me perguntou, mas ele estava imaginando a resposta que ele queria ouvir, não a minha resposta. E ele perguntou, nesses anos todos, né, qual foi o título que mais te deixou feliz, que te emocionou, que tu não esquecerás jamais? Ele achou que eu ia dizer que era título o de futebol. Eu disse, não. Os títulos que eu tenho pelo Internacional, só para que tu saiba, no Internacional, entre todos os títulos, colocando torneios e coisas parecidas, tem 21 títulos. 21. Então, eu disse para eles, olha, eu tenho 21 títulos aqui dentro do Internacional, tá? E todos eles eu fui pago para fazer o meu melhor, para trabalhar decentemente, com conduta, com comportamento, respeitando a instituição, respeitando a camiseta. Eu sempre fiz o meu melhor, mesmo quando eu perdi. Tá? Não, mas o título aquele que fica assim, tu não esquece, esse eu tenho. Aí o cara se emocionou todo. Agora o Claudião vai dizer um título, né? Dentre esses 21. Eu disse, o título que mais me emociona é eu chegar em casa e os meus filhos dizerem que eu sou um bom pai. Esse é o título que mais me emociona. Esse eu não fui pago para ser um bom pai. Tá? Eu fui na obrigação, no compromisso, tá? No respeito pela família. Tá? Agora, no futebol, todos os títulos, por menores que tenham sido, eles foram importantes, porque eu fui pago, eu tinha salário para fazer o meu melhor. E hoje, eu, de peito aberto, e os guris que tu entrevistou sabem disso. Eu não tenho rabo preso desde o tempo de jogador, treinador, comentarista, nada, com ninguém. Eu nunca fiz nada errado no futebol, a não ser cobrar o meu salário pelo meu trabalho. Eu nunca me apropriei de nada que não fosse meu. Então, para mim, isso é uma marca. E essa marca, o pessoal todo sabe. O pessoal todo sabe da minha conduta, do meu comportamento, do respeito, tá? E da minha honra, que eu disse aos filhos quando eles nasceram, os dois. Vocês nunca vão se envergonhar do nome do pai de vocês. Nunca. E isso fica para a minha história. Isso eu sempre digo. Claudião, eu entrevistei vários caras que foram treinados por ti naquele Grêmio do início dos anos 2000 ali. O Bruno, o Leanderson, o Jorge Lucas, aquele pessoal da base do Grêmio que subiu ali naquela época. Todos eles falaram sobre aquela queda ali, de como havia um momento político muito tenso, de como tinha jogador que não tinha esse compromisso que tu fala, que tu sempre teve na tua carreira, que estava ali no Grêmio, mas já pensando no próximo contrato, que se caísse para a segunda divisão não tinha problema, não era a prioridade deles. Quando tu chega naquele Grêmio, tu encontra o jeito que tá aquele time naquela época ali, tu chega para tentar fazer com que o Grêmio escape daquela situação, que ambiente tu encontra no Grêmio ali? E por que daqui a pouco não foi possível escapar aquele time? Não, eu sei que tinha problemas. Sabia que a situação era problemática, mas eu nunca pipoquei. Em outros clubes me chamavam, olha, a encrenca está grande, a situação é isso, perigosa, e assim mesmo eu ia. Né? E de todas as vezes que eu fui para tentar salvar alguma coisa, a única que não deu certo foi essa vez aí no Grêmio. As outras todas elas deram certo. Aí eu te pergunto, eu sabia que tinha problema, mas eu não sabia o tamanho, a grandeza da situação negativa. E eu fui, se a memória não me falha, eu fui o 5º ou 6º treinador no ano. Sim, tinha tido eu fui o último para pegar tinha tido o Cuca, tinha tido o Plain, tinha tido um monte de gente naquele ano. Não, tinha um monte, e aí quando eu cheguei, tá, eu tentei fazer uma coisa que sempre me ajudou, tá, que era bater de frente com as lideranças, bater de frente com as lideranças, de forma alguma estar sendo positivas, e sim negativas, bater de frente, tirar fora as lideranças negativas, mas de uma forma onde os outros acompanhassem o meu procedimento com honestidade, com clareza, tá? Como eu fiz várias vezes.
bater de frente, tirar fora os caras. E aí eu tive a informação que me quebrou as pernas. Não pode tirar ninguém, porque não vai ter gente para o campeonato, não pode mais inscrever ninguém, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. O comportamento era zero, né? A intensidade que a gente tentou colocar no trabalho não tinha como, né? Era muito fácil se refugiar ou no DM ou se refugiar em outras coisas. Problemas extra-campo, o tamanho era muito grande também e os meninos sofreram isso, porque a minha ideia era bater de frente e pegar a gurizada e tentar salvar com eles, como eu fiz em outros clubes. Né? E no próprio Grêmio eu já tinha feito isso, desde 89. Só que aí não tinha, porque o clima era de salário não estava em dia, todo mundo dizendo como é que eu vou jogar se não me pagam, os problemas pessoais aflorando fora do campo, fora do estádio, dentro do estádio, na concentração. Tu não imagina. Eu não posso entrar em detalhes, porque eu acho que não seria justo. Né? Porque tu atirar o chapéu para cima pode cair em qualquer cabeça. Eu acho que quando a gente fala desses assuntos, tem que vir e nominar. Aconteceu com A, com B, com C, blá, blá, blá. Mas os problemas eram públicos e notórios. Todo mundo sabia do que acontecia naquela época. Tá? E, por incrível que possa parecer, o começo deu uma possibilidade de se fazer alguma coisa ainda encaminhada, mesmo com essa problemática toda. Mas aí tu vai lembrar que tinha dado fusão um ano antes, com a comissão técnica do Grêmio numa lancheria em Porto Alegre. Lembra disso? Sim. Um problema de briga, e aí onde foram ditas certas coisas que não ficaram jornais, e isso chegou nos ouvidos chegou nos ouvidos da comissão de arbitragem, né? E aí a ordem foi derrubar. A ordem foi, já que estão dizendo isso, derruba. Então teve aquele jogo que foi a chave mestra, né? O que deu, qual seria o rumo da participação contra o Palmeiras, porque naquela época, se tu lembrares também, os jogos não foram no Estádio Olímpico, estava interditado, estava suspenso. Foram em outros campos, muito mais no campo lá do Brasil de Pelotas. Né? E um jogo contra o Palmeiras, e o Grêmio está na frente do altar, né? Com não existiu, com gol com a mão, com gol em offside, com a mão, né? E no final do jogo, o árbitro, que se relacionei bem, né? Na entrada, policiamento, confusão, a brigaiada toda lá, ele me olhou fazer marco da dificuldade interna, era imensa, mas aí, quando a gente viu, a gente bateu de frente com um fato acontecido um ano antes que gerou uma ordem, uma determinação, seja o que for, né? Uma organização, né? Porque foi dito que no ano anterior quem tinha salvado porque tinha usufruído de ajuda. E aí os caras se ofenderam e a ordem era, bom, já que não derrubou o ano anterior, derruba esse aí. Foi um momento muito chato, muito chato, muito chato. Mas eu não me arrependo, não. Estou tão culpado quanto os outros que estiveram antes lá, sempre assumi isso. Eu tinha que ter tido mais capacidade, né? Mais empenho, né? Eu tinha que ter me esforçado mais ainda para tentar solucionar. Então, eu sou um dos tantos, olha bem que eu estou um dos tantos culpados por aquele ano, com certeza. E, Claudião, depois tu segue tua carreira e em 2009, acho que até o último trabalho para o Brasil de Pelotas, e depois tu para de treinar
e comentar também, não, pelo menos não está em nenhuma emissora fixa, pode participar de alguns programas, mas não está em nenhuma emissora fixa. Treinar e comentar, que foram os teus últimos trabalhos, ainda são coisas que tu pretende fazer ou a tua trajetória no futebol encerrou? Não, no futebol, como profissional, ela encerrou lá naquele ano. Eu tive um problema pessoal, que não cabe a gente conversar aqui, que me fez parar, sentar, e eu quando tomo decisão pessoal, eu não pergunto para ninguém, porque se der errado, o culpado sou eu. A escolha foi minha, não fui atrás de observação, de conselho, não, não. Esse problema me fez parar, começar a avaliar a minha situação pessoal, que não tem nada a ver com o futebol, e resolvi, vou parar. Tá? Hoje, se eu tivesse a mesma situação acontecida lá atrás, certamente eu não faria isso. Mas não me arrependo, não, porque quando eu tomei essa decisão, eu achei que era certa. E se eu achei que era certa, a consequência eu assumo, não é problema nenhum. Tá? Eu já tive fixo em algumas rádios, tá? Participando em algumas, mas o fixo para mim não é bom. Tá? Eu estou com 69 anos. A coisa que eu menos tive na vida foi fim de semana curtir filhos. Hoje eu quero para curtir os filhos que já estão com as coisas grandes e os netos, os filhos deles. Hoje eu quero visitar os meus amigos. Hoje eu quero ir para São Gabriel, para o Alegrete, para São Borja, para Carazinho, onde eu tenho amigo, Bagé. Eu vou para lá, eu fico lá uma semana, 10 dias, numa vida calma, tranquila. Hoje eu digo sempre, os meus maiores amigos hoje não são do futebol. O número de amigos meu, a maioria, não é do futebol. É do interior, porque eu fui criado em Charqueadas ao lado de uma cancha reta, que é corrida de cavalo. Tá? E eu adorava aquilo lá, eu trabalhava naquilo, e o meu sonho um dia era ter cavalo. Aí um dia eu tive cavalo e fui correr uma cancha reta e conheci pessoas maravilhosas, que são a maioria dos meus amigos hoje. Futebol eu respeito todos, sou muito conhecido e conheço quase todos, mas a maioria dos meus amigos pessoais são em função do cavalo, da cancha reta. Eu fiz amigos que hoje eu vou para a casa deles, sou que nem irmão. Tem uns que dizem que eu sou o irmão que faltava. Então, para mim, o futebol hoje, me convidando, eu participo, vou lá, dou discurso, minto uma barbaridade, conto história, não tem problema nenhum. Tá? Mas trabalhar profissionalmente, os meninos já estão chegando aí com vontade, tá? Com conhecimento, para dar uma resposta positiva. A única coisa que eu não deixo de fazer é acompanhar. Eu vejo tudo que é jogo que eu posso, tá? Eu comento o jogo vendo pela televisão, porque é uma forma que tu tem de treinamento. Tá? Eu, quando estou pela televisão vendo um jogo, tá? Eu não olho como o telespectador, eu olho como treinador. Eu fico fazendo análise como se eu estivesse no banco. O que eu faria, o que o outro está fazendo. Né? Por isso que no Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional, eu sou professor do curso de treinador. Tá? Porque eu nunca deixei, eu não vejo mais, eu não gosto. Não, eu vou a tudo que é jogo que eu posso. Eu podendo, eu vou a tudo que é jogo, eu vejo pela televisão. Hoje é mais tranquilo até ver pela televisão, né, cara? Tu tem replay, tu tem VAR, tu tem várias soluções que lá no campo tu não tem. Ou viu ou não viu. Né? Então, eu procuro essa participação ativa sempre. Sempre, sempre, sempre. E gosto de discutir futebol. Gosto. Tá? Eu tenho uma visão sobre tudo o que está acontecendo hoje. E tu vai me permitir, acho que tem mais um segundinho, né? Claro! Tá, assim, ó. O futebol, ele é como a moda. Alô, tá ouvindo? O futebol é como a moda. Tá ouvindo, não? Sim. Tá. O futebol, ele é como moda.
ele se repagina de tempos em tempos. A onda já teve saia, mini saia, midi saia, saia lá nos pés, mas não deixou de ser a saia. E o futebol é a mesma coisa, ele se repagina. E vou te dar um exemplo. Qual foi o primeiro sistema tático de posicionamento colocado no futebol? Tu lembra? Era com os pontos, né? Com pontas. Não. Não, o primeiro esquema tático de posicionamento colocado no futebol foi na Inglaterra, tá? Quando o jogo era desorganizado, era uma correria, todo mundo correndo atrás, e ele organizou o time dele no WM. Todo mundo acha que o nome ficou WM porque o nome dele devia ser Vilmar Martins. Não, não, não. WM porque o posicionamento parecia um W e um M, tá? Esse esquema nada mais é do que o 3-4-3, porque se fosse trazer para números, era o 3-4-3. 3 zagueiros, 4 meio-campistas, 2 volantes, 2 meias e 3 atacantes. Tá? Esse esquema é usado pelos melhores times do mundo hoje quando enfrentam os times pequenos. Bayern Munique, Chelsea, Manchester, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, jogam no famoso WM. Só que o nome agora não é mais esse. Não, 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 não. Mudaram a nomenclatura de tudo. Mas se repaginou no nome, mas é a mesma coisa. É o 3-4-3. Eles não precisam jogar com 4 zagueiros porque os caras têm um só na frente. Então, eles botam mais um no meio do campo para equilibrar e vão um 3-4-3. Tu pode ser ofensivo porque tu tem muito mais qualidade do que o outro lado. Então, esse futebol que se repagina de tempos em tempos, ele só trocou a nomenclatura. Tem uma outra perguntinha que a gente faz sempre. Tu sabe o significado da sigla FIFA? Sim. International Football, Federação International do Futebol. Não? Federação Internacional de Futebol. E o A vale o quê? Agora tu me pegou no pulo do gato? Não, não é pro o do gato. Federação Internacional de Futebol Association. Isso. Então, aquilo que eu disse há pouco. Todo mundo fala que o futebol é um jogo coletivo. Não. Futebol é um jogo associativo. E esse entendimento já se tem desde que foi montado as estratégias e as táticas para o futebol. Não é de hoje. Por isso que conta na sigla desde que ela começou lá atrás. Literalmente pé na bola associado. Futebol. Football Association. Pé na bola associado. Futebol nada mais é do que uma somatória de características para que tu tenha objetivos a serem conquistados. Todo mundo que se organiza dessa forma, forma bom time. Todo mundo que contrata sem analisar que poderio tem esse cara? Ele é necessário, ele tem características que possam se associar ao jogador que eu tenho. Se ele não tiver, ele não vai render. Por isso que a gente diz, o cara vai no Grêmio e joga bem, vai lá no outro time e joga mal, o que joga mal lá vem aqui para o Inter jogar bem, lá quando não jogava nada. Por quê? Porque ele foi contratado quando ele não era necessário. Então, o futebol, além de ser um esporte associativo, ele necessita de necessários por suas características para se somarem aos outros. A nomenclatura mudou. Não, hoje é no primeiro terço, é no terço intermediário, é no terço ofensivo, é não sei o quê. É a mesma baboseira de sempre, desde que ele foi colocado como futebol, como jogo. Ganha quem tiver mais qualificação no sentido pessoal, técnico, físico, tático, estratégico. Ganha esse. E ganha quem consegue associar melhor. Tem outra perguntinha. Se tu tivesse dinheiro bastante para contratar 11 Messis, tu acha que tu seria o campeão? Não. Por quê? Porque o Messi faz uma função, ele precisa de gente para fazer função com as outras.
Claro, claro, ele vai ser dele, nas outras 10 ele não vai saber fazer e tu vai perder o jogo. Então não adianta eu ter só bons tecnicamente, eu tenho que ter bons fisicamente, eu tenho que ter jogador com boa leitura de jogo, eu tenho que ter jogador inteligente, o jogador não pode ser burro. Ele não precisa ter muita técnica, mas ele não pode ser burro. Ele tem que ser inteligente para ler e interpretar o jogo, as necessidades que ele precisa. Então vai ter o que vai marcar para o Messi jogar, o que vai correr pelo Messi, para que, quando roubarmos a bola, o Messi ter capacidade físico, técnica, orgânica, o que for, para ir lá e fazer o gol. Então o futebol é a mesma coisa até hoje. Trocou só. Hoje o gurizada está com uma nomenclatura nova, que eu acho bonito, acho lindo, eu acho que é assim mesmo, né? Mas na hora que sentar mano a mano com eles, eu vou mostrar para eles que, com outro nome diferente, isso que ele fala hoje é a mesma coisa que está desde 1800 e alguma coisa. Desde 1800 e cacareco, que o futebol é o mesmo. Ele se repagina. O sistema, quantos sistemas táticos temos hoje? Quantos temos? Infinitos, infinito. Cada treinador monta o esquema tático que ele quiser. Ninguém é obrigado a jogar no 4-3-2-1, né? No 3-5-2. Não, isso é bobageira. O treinador monta de acordo com a necessidade dele. Se ele é melhor do que o outro time, ele vai para cima. Se ele é igual, ele vai temperar um jogo de intermediária. Se ele é pior, ele vai fazer uma retranca lá na área dele que ninguém vai poder entrar. É super fácil. Claro que a discussão ela fica mais acalorada hoje, porque os termos estão conflitando muito. Então, a juventude, os jovens, muito capacitados, né, estão tomando conta. Como na minha época, nós jovens tomamos conta. Não fui só eu que tinha 26, tinha outros com 28, 29, 30, 32. Né? De épocas em épocas, os jovens tomam os lugares daqueles que fizeram coisas boas também. Só que hoje não tem mais a capacidade física de ir lá e enfrentar, né, essa pressão toda. De vez em quando, tu não ouve algum treinador dizer que está o deixando porque ele está com uma doença causada pelo nervosismo, pelo estresse do jogo, do futebol, que o médico disse ou para ou morre. Meu caso não foi esse, eu estou inteiro, eu estou que é um galo cinza. Estou com 69, mas estou que é um galo. Meu. Não, tem que me segurar, senão eu atropelo. Claudião, eu gostaria demais, a gente passou de 1 hora conversando, e eu gostaria de mais uma vez lhe agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. O tranquilo, para mim foi uma coisa muito positiva, até porque eu valorizo muito, né, as pessoas que criam situações para falar de futebol, para relembrar as histórias do futebol. Então, quem tem que te dar os parabéns sou eu, querido. Parabéns, parabéns, que tenha sucesso. As nossas caminhadas nunca são fáceis, né? Nunca são, é sempre batendo de frente, tendo que lutar muito, sair na caça, buscar as coisas, né? Mas se tiver perseverança, se tiver conduta, comportamento, disciplina, tá? Buscar sempre uma capacitação, tá? Certamente daqui um pouco tu vai estar dando show aí, como já deu hoje, né? Hoje já desses um show aí de fazer uma coisa que pouca gente sabe fazer, que é ouvir também. Muito obrigado, Claudião. Então, eu que agradeço, porque eu embalo e aí fico falando e tu, gentilmente, educadamente, tu me deu o espaço, eu agradeço e vou ficar certamente na torcida e principalmente, né, agora eu vou poder dizer para os meus amigos todos que eu sou teu amigo também, então tá uma maravilha. Não, e quando essa pandemia passar, vamos se conhecer pessoalmente, fazer um churrasco, tomar um chopp junto. Não. Tu tens o telefone, né? Então agora, quando o churrasco tiver, quando tu for comprar, já me avisa que eu já saio no rumo. Tá bom então, Claudião. Obrigado. Bom, querido. Até Felicidade, mais. saúde
Um ano maravilhoso para ti, para tua família, que seja um ano repleto de saúde, de sucesso. E vamos fazer uma careta bem feia para esse 2020 aí, que acabou complicando a gente e a todos aqueles nossos amigos. Um grande abraço, querido. Abração.